Tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que beneficia muitos presos, muitos reclusos aqui pelo Brasil, que é o indulto de Natal, o indulto natalino, que é um benefício que é concedido pelo presidente da República no final do ano, no dia 24 de dezembro, e que faz com que várias pessoas sejam colocadas em liberdade. Então hoje nós vamos conhecer este instituto, vou falar aqui brevemente sobre ele e vou dar algumas dicas para você saber se você tem direito ou não ao benefício. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. Bom, como eu disse, a gente vai falar sobre um tema muito importante, direito penal brasileiro, que é o indulto natalino. E além de explicar o que é, eu também vou mostrar como um advogado criminalista pode ajudar você ou um ente querido nesse processo de concessão do indulto. Bom, o indulto natalino é um benefício concedido pelo presidente da República, previsto na Constituição Federal e regulamentado pelo Código Penal. Ele é um ato de clemência, geralmente publicado no final do ano, no dia 24 ou 25 de dezembro, e extingue a pena das pessoas condenadas que atendem aos requisitos disciplinados, especificados nesse decreto presidencial. Mas afinal, quem tem direito ao indulto natalino e como funciona o processo para obter esse benefício? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou esclarecer tudo. Bom, primeiro, o que é o indulto natalino? O indulto é o perdão concedido pelo presidente da República por decreto aos condenados, desde que preencham determinadas condições. Ele está previsto ali no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal. O que acontece? Por razões de política criminal, visando o esvaziamento dos presídios, que a gente sabe aqui no Brasil são superlotados, o presidente da República publica, em regra, uma vez por ano, no período do Natal, um decreto perdoando completamente o restante da pena de alguns ou parcialmente de outros. Então você pode ter o decreto total, que é quando a pessoa tem a extinção da punibilidade e é colocada em liberdade de fato, como você pode ter o decreto parcial, que são algumas hipóteses em que a pessoa tem a pena diminuída ou tem a pena transformada, a pena comutada, uma pena privativa de liberdade, por exemplo, em restritiva de direitos. Então você tem essas duas possibilidades dentro do decreto. O decreto ele é extenso, e tem ali as várias hipóteses. Se você pegar, por exemplo, o decreto de 2024, ele é bastante amplo, cabe para muita gente, mas tem que analisar em cada caso concreto. Como eu coloquei aqui, os requisitos variam de cada ano e são definidos no decreto assinado pelo presidente da República. Então tem decreto, teve anos que o presidente da República ele foi mais condescendente e colocou e deu uma situação melhor para muitas pessoas. Teve outros anos que já foi menos condescendente e com isso menos pessoas foram beneficiadas. Então, cada ano você tem que avaliar se aquela pessoa específica, se aquele caso específico, se encaixa ou não no decreto. Então, não dá para falar de forma geral. Porque, por exemplo, de 2023 foi de um jeito, 2024 foi de outro, de 2020 foi de outro, 2021 de outro. Então, cada ano é de uma forma, porque cada presidente imprime ali no seu decreto as suas características, os seus pensamentos com relação a isso. Por exemplo, na época do Bolsonaro, beneficiava beneficiava presos comuns, mas beneficiava muitos policiais também. Agora, já no decreto do Lula, não beneficiou policiais, por exemplo, beneficiou só casos comuns. Então, cada decreto é de um jeito, então tem que ser avaliado caso a caso. Bom, como cada ano é diferente, as regras variam, porém, em geral, são beneficiadas pessoas que, primeiro, cumpriram parte significativa da pena. Então, pessoas que já cumpriram muito da pena, já estão há muitos anos presas, em regra, são beneficiadas pelo decreto. Depois, também pessoas idosas ou que possuem condições de saúde debilitadas. Então, pessoas idosas ou com condições de saúde debilitadas, geralmente mesmo não cumprindo muito da pena, têm direito ao decreto. E pessoas que não cometeram crimes hediondos ou graves, como aqueles praticados com violência ou grave ameaça. Então, os próprios decretos, a Constituição veda isso, além dos crimes hediondos também, mas os decretos têm sido aplicados para crimes mais brandos em regras, para pessoas que já cumpriram muito tempo de pena e pessoas idosas ou doentes em regras. Mas como eu disse, cada caso você tem que avaliar, você tem que pegar ali a situação daquela pessoa presa e avaliar se cabe o decreto ou não. Bom, o indulto ele não é automático, tá? Então não é automático, não é porque saiu o decreto a pessoa vai ter o benefício, não. Mesmo que o detento se enquadre nos requisitos, é necessário solicitar o benefício por meio de petição fundamentada junto ao juiz da execução penal. E caso esse pedido seja negado, é possível recorrer. E aqui eu digo, por isso que é importante você ter um advogado para fazer esse pedido. Porque o advogado vai avaliar, o advogado criminalista vai avaliar se é possível e fazer um pedido fundamentado e se eventualmente for negado, vai recorrer. Tá? Além disso, caso a pessoa tenha sido condenada por crimes hediondos e crimes comuns, se tiver condenação por 2 crimes hediondos e comuns, é possível requerer o indulto para os crimes comuns,
desde que cumprida uma parte da pena dos crimes hediondos. Então, geralmente, os decretos colocam pelo menos 2/3 de cumprimento da pena do crime hediondo para poder requerer com relação ao crime comum. Mas tem que ser avaliado em cada caso concreto também. E você deve consultar um advogado criminalista de confiança para verificar se seu caso preenche os requisitos para a concessão do indulto, que, como eu disse, pode variar de ano a ano. Bom, qual que é a diferença entre indulto de Natal e saidinha de Natal? Tá? Essa é uma questão que as pessoas confundem bastante. Bom, é comum confundir o indulto com a saída temporária de Natal. Enquanto o indulto extingue a pena e concede liberdade definitiva, a saída temporária é um benefício concedido a presos de regime semiaberto para passar datas comemorativas fora do presídio junto com a família. E cada benefício tem regras e finalidades distintas, portanto é fundamental buscar orientação jurídica para entender qual é aplicável em seu caso. Então, presos de semiaberto têm direito a saidinha em regra. Alguns deles podem ter direito ao indulto ou não, mas não todos. Então tem essa diferença, são coisas diferentes, apesar de ter Natal nos dois institutos, tá? E qual é a importância do advogado criminalista num caso como esse? Bom, agora você já entendeu o que é o indulto natalino, vamos falar sobre o que um advogado criminalista é essencial, né? Porque você tem que contar com o advogado criminalista. Primeiro, analisar os critérios. Como eu disse, cada decreto de indulto tem requisitos específicos. E o advogado criminalista ele pode analisar o caso com base na legislação vigente e avaliar se a pessoa condenada se enquadra ou não nas condições exigidas. Depois, o advogado criminalista ele pode elaborar o pedido, né, o processo para solicitar o indulto, como eu disse, exige a apresentação de petições e documentos no juízo competente, e um erro nesse procedimento pode atrasar ou até inviabilizar o benefício. Então é muito comum errar ali, a pessoa errar, porque a pessoa pode até pedir sozinha, mas ela erra ali e vai atrasar o benefício. Então o advogado pode ajudar a agilizar e também fazer a defesa e acompanhamento, né, em caso de dúvidas ou contestações pelo MP. É papel do advogado defender os direitos do cliente, garantindo que o pedido seja analisado de forma justa. Em conclusão, o indulto natalino é uma oportunidade valiosa para aqueles que atendem os requisitos legais, contudo, o processo exige conhecimento jurídico especializado. Por isso, se você é um familiar precisa de ajuda com o pedido de indulto, conte com um advogado criminalista de confiança. Procure um advogado criminalista de confiança para que ele possa te auxiliar e te ajudar a ver se é cabível o indulto e, se for o caso, fazer esse pedido. Agradeço quem assistiu o vídeo, muito obrigado. Se você puder deixar um like, curtir aí o nosso vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, agradeço. Muito obrigado e até mais.